Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vamos assentar em nome de Jesus. Crianças, vai lá, filho, vai lá, corintiano. Amém. Aos irmãos que estão pela internet, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Se você está aí pela primeira vez, diga o seu nome, para que a gente possa mandar um abraço para vocês, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu trouxe uma mensagem hoje romântica. Por que romântica? Porque ela vai falar do amor. O amor é muito importante, porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Só que as pessoas não sabem o que é amor. As pessoas não entendem verdadeiramente o que é amor, e às vezes até pregam, mas sem saber verdadeiramente o que é amor. A palavra de Deus nos ensina o que é o amor. As pessoas confundem muito o amor com gostar e com paixão. São três coisas diferentes. E eu vou falar delas hoje, porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Se Deus é o amor, nós precisamos entender. Enquanto eu não souber, se eu não entender o que é amor, eu não vou entender o que é Deus. Porque Deus é amor. Eu preciso entender o que é o amor. A palavra do Senhor diz, deixa eu pegar a minha mensagem aqui, que não é essa, que ela é de sexta. Aqui. Em João capítulo 3,16, o título da mensagem hoje é o amor de Deus. O amor de Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, vírgula, para um pouquinho. Por que Ele deu o seu Filho? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então há um grupo seleto que vai ser salvo. E qual é esse grupo? Aquele que crê em Jesus. Ele morreu por todos, mas somente aqueles que creem em Jesus, não acreditar. Acreditar, todo mundo acredita. 90% do mundo acredita em Jesus. Acreditar é mental, crer é espiritual. Porque quem crê, somente aqueles que têm amor conseguem crer. Quem não tem amor não crê em Jesus Cristo. Por isso da importância de você conhecer o que é realmente amor. Nós falamos de amor, eu te amo. Você não ama a pessoa. Você fala que ama, mas você não sabe o que é amor. E nós vamos entender hoje, porque o Senhor vai nos mostrar o que é o amor. Primeira coisa, para eu entender o amor, eu preciso entender um outro verbo, que é o gostar. Gostar e amor é completamente diferente. Parece, mas não é. E tem a paixão, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que muitos acham que é a coisa mais linda, mais bonita. A paixão, quem inventou foi Satanás. Satanás inventou a paixão. Agora, o gostar e o amor é o próprio Deus. Então, qual é essa diferença? Se você não entender a diferença do gostar e do amar, você não vai entender o que é o verdadeiro amor. Entendendo o que é amar. Para entendermos então o que é amar, precisamos entender primeiro o que é gostar. Gostar quer dizer que uma coisa lhe agrada. Vou voltar. Gostar quer dizer que existe alguma coisa ou alguém que te agrada. Isso é gostar. Vou dar um exemplo para você entender. Gosto de churrasco. Quem gosta de churrasco? Por que você gosta de churrasco? Porque o churrasco te agrada, te satisfaz. Só de sentir aquele cheirinho, né? Você fica, eu gosto de chocolate, eu gosto de sorvete. Por quê? Porque quando você come, quando você saboreia, aquilo te devolve um prazer. Então, todo gostar, você tem que sentir o gosto.
Você recebe de volta aquilo que você dedicou àquela pessoa. Falar mal do churrasco para você, da picanha assada, você jamais vai deixar. Não, é bom, é bom, é bom. Falar para a irmã ali que sorvete é ruim, né, irmã? De jeito nenhum. Porque ela gosta de sorvete, ela é fãzona de sorvete. Então, porque traz, o sorvete devolve para ela o prazer. Falar que eu gosto de uma pessoa, de um fulano, de um ciclano, de um beltrano, quer dizer que essa pessoa, ela faz coisas que é do meu agrado. Então eu só posso gostar de alguém se uma pessoa estiver fazendo algo para mim que me agrada. Então eu sinto o gosto daquilo que a pessoa está fazendo. Olha, eu gosto do irmão Alexandre. Por quê? Porque o Alexandre é uma pessoa que está sempre fazendo algo para mim, sempre se dedicando, e assim é o gostar. O casamento depende de muitos fatores para ele dar certo, né? E principalmente o gostar. Mas, claro, sem o amor, que é o principal, mas tem que ter o gosto. E o gosto é quando a esposa, ela devolve para o marido aquilo que ele quer, e quando o marido devolve para a esposa aquilo que ela gosta. Isso é gostar. Você sente aquilo que a pessoa está trazendo. Então você tem um apreço por aquela pessoa, porque ela te devolveu aquilo que você está fazendo por ela. Então você gosta da pessoa. Agora, quando eu digo eu amo alguém, quer dizer que eu faço coisas que agrada essa pessoa. O amor não tem a recíproca. O amor, eu faço para aquela pessoa aquilo que deve ser feito. Por exemplo, a esposa que ama o marido, ela é sujeita ao marido. Mas por quê? Porque ela tem que ser sujeita. Por isso que Jezabel não adora o marido, não ama o marido. Ela só gosta quando o marido dá um presente. Quando o marido dá um presente, quando o marido dá o cartão de crédito, quando o marido compra aquilo que ela quer, que ela fica feliz. Ai, que lindo! Ai, você é o melhor homem do mundo. Porque deu aquilo que ela queria. Ela ama ou ela gosta? Ela ama ou ela gosta? Ela gosta. Porque ela recebeu. A noite é maravilhosa. A noite fica supimpa. Por quê? Porque ela está toda feliz. Mas na verdade isso não é amor. Isso é gostar. Porque o amor nós fazemos não porque nós merecemos, não porque nós queremos algo em troca. Volta lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Me diga o que as pessoas devolveram para Deus? O que as pessoas devolveram para Deus? Absolutamente nada. Mas Deus amou por quê? Porque Ele deu pelas pessoas, sem querer nada em troca. Nós sabemos que o povo achava que Jesus era o rei, que viria no lugar de Davi, que ia se assentar no trono, né? E ia governar o povo. O povo achava isso. Jesus, ele faz milagre, ele é o cara. Mas quando Jesus falou, olha, o meu reino não é nesse mundo, o meu reino é espiritual. O povo ficou, irmãos, com uma raiva dele, mas com tanta raiva, até aquelas pessoas que ele curou, que ele libertou, que ele ressuscitou, todos eles, a maioria deles ficaram com raiva. E o que fizeram? Solte o bandido Barrabás e crucifica Jesus, porque ele é um impostor, ele nos enganou, porque ele dizia que ia ser o nosso rei, mas ele nunca disse que seria o rei neste mundo. Ele sempre diz, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. E as pessoas não entenderam, ou seja, as pessoas não amavam ele, não reconheceram o amor de Jesus por ele, que ele veio para pagar o pecado, que ele estava lá para ensinar a verdade, que ele estava lá para fazer com que todos aqueles que crescem nele tivessem o quê? A vida eterna. Que amor maior é esse, irmãos?
de levar as pessoas à salvação e livrar as pessoas do inferno. Então, quando uma pessoa diz que ela ama a outra pessoa, ela faz aquilo que ela tem que fazer. Claro que ela tem um sentimento por aquela pessoa, mas ela faz não querendo receber nada em troca. Ela faz por amor. Isso é amor. O gostar, sempre você vai querer em troca algo. É por isso que muitos casamentos, muitos relacionamentos não dão certo. Porque a pessoa, ela fala, puxa vida, só eu, e não vem nada. Então, se você quer algo de volta, é porque você quer gostar, você gosta da pessoa. Mas quem ama, irmãos, ele não está olhando para aquilo que tem. Ama, é como um pai e a mãe faz pelos filhos. Os pais amam os filhos, por quê? Porque tudo que eles fazem pelos filhos, eles não querem nada em troca. Até estava comentando hoje na reunião da manhã, né? A minha filha agora vai entrar na faculdade. Pagamos, desde pequenininha, escola particular, gastamos maior grana, todo ano, pagamos, se esforçamos, apertamos, fizemos tudo. Vai para a faculdade, vamos pagar a faculdade. Aí ela se forma, vem o cabeludo, leva ela embora e ela vai desfrutar do que ela... Que investimento! Mas nós não nos preocupamos com isso, porque nós amamos os nossos filhos. É esse sentimento que Deus tem por nós e é esse sentimento que nós temos que ter por Ele e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu sei que vai chegar um dia que o cabeludo vai desfrutar de tudo que eu investi financeiramente e vai ter uma vida, em nome de Jesus, que dê certo, que sejam felizes. Mas é isso que a gente quer a felicidade. É isso que Deus quer para nós, a salvação, quer que nós sejamos felizes, tanto aqui no mundo, como também na glória. Mas nós vamos falar mais de amor nesse assunto. Voltando, quem gosta sempre está recebendo alguma coisa agradável de quem ama, sempre está dando coisas boas a quem ama. Agora, então quem gosta, irmão, sempre está recebendo algo. Agora, quem ama, sempre está dando coisas boas a quem ama. É diferente. Nós sempre damos coisas, aquilo que nós podemos dar para quem nós amamos. A esposa, ela tem que amar o seu marido. O marido tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Vocês veem a posição do homem? O homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha o que Cristo fez pela igreja. Deu a vida. Agora muitos falam, vai você parar, vou divorciar, porque a coisa está feia, porque ela não faz isso, porque ela é assim. Irmãos, é como eu digo, vai comer um quilo de sal junto, você vai ver com quem você casou. O amor, irmãos, ele nada quer em troca. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Romanos 5,8. Põe na NVT, faz favor. Romanos 5,8. Deus amou o mundo que deu o seu melhor. E não é dar aquilo que tem que dar. Porque muitos homens falam, eu dou tudo. Está faltando alguma coisa para você? Está faltando comida? Está faltando roupa? Eu dou tudo para você. Não é só isso que você tem que dar. Você tem que dar a vida, tem que dar o seu tempo, tem que dar o seu carinho. É como para os filhos também. O pai, hoje muitos pais não amam seus filhos. Quando eu coloquei como exemplo dos pais, né, que amam seus filhos, porque é o mais próximo que a gente pode mostrar para vocês como exemplo do que é um amor. Quando um pai ou uma mãe tem um filho, porque o pai, a mãe e o filho não basta dar comida, pagar pensão. O pai e a mãe tem que estar presente, tem que estar ensinando. O pai e a mãe que não está presente com seus filhos, às vezes até mora na mesma casa, mas o trabalho não deixa os pais amar, não deixa os pais terem um tempo, os pais terem um tempo de amor, de carinho, de compreensão, né? Porque eles não querem só o videogame, eles não querem só a comida, eles não querem a escola paga, eles querem você. Eles trocariam tudo isso que você dá materialmente pela tua presença. Então, irmãos,
Quando Deus amou o mundo, Ele deu o melhor. Qual é o melhor que você está dando para a tua esposa, para o teu marido e para os teus filhos e para as pessoas que estão perto de você? Olha o que o Senhor fez. Mas Deus nos prova o seu grande amor. Como que Deus provou o amor por nós? Ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Veja, a prova que Deus nos ama foi por Ele ter dado o seu único filho para morrer por nós. Foi a maior prova de amor. Ou seja, por quê? Porque Ele não tinha nada de volta para receber. Porque todos éramos o quê? Pecadores. Ele morreu por pecadores, por ladrão, prostituta, assassino, pedófilo, todas as pessoas más que existem no mundo, Ele morreu. Ele não viu quem nós éramos, porque Ele nos amou. Então, amar, você não vê quem é a pessoa, você faz não por merecimento, você faz porque é a natureza daqueles que são convertidos. E eu vou dizer para você, somente uma pessoa convertida consegue amar. Quem não é convertido não consegue amar. A palavra de Deus diz isso. Você pode estar gostando, você pode estar apaixonado, mas amando, não. Porque somente os filhos de Deus, porque Deus eu preciso me tornar filho para ter a essência dele em mim. O que as pessoas têm é o gostar e tem a paixão, que não é suficiente. A paixão completamente demoníaca. Nós vamos ver daqui a pouco. Agora, o gostar é humano. Porque eu gostar, eu gosto de você, porque você faz para mim. A partir do momento que você não faz o que eu quero para mim, eu não gosto mais de você. Eu quero separar, eu quero divorciar. Não quero mais a tua presença na minha vida. Sai da minha vida porque eu não gosto de você. Por quê? Porque não faz o que eu quero. Porque não dá o que eu quero. Porque não é o que eu quero. Não é do jeito que eu quero. Irmão, quem é que casa com uma pessoa do jeito que quer? Não é 100%, vem com defeito. E a gente vai consertando. A palavra de Deus vai consertando. Olha isso aqui. Amar então significa fazer o que agrada a outra pessoa. Amar a Deus, então, o que significa? O que é amar a Deus? É fazer o que agrada a quem? A Deus. João capítulo 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E por que me amam? E porque me amam, serão amados por meu Pai. Veja, quem cumpre os mandamentos são aqueles que demonstram amor a Deus. E se eu amo a Deus cumprindo os mandamentos, seremos amados do Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Você vai conhecer Jesus. Lembra-se lá em Mateus 7, 23, que Jesus vai falar para muitos: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade, mas expulsaram demônios, profetizaram, fizeram até maravilha, ressuscitaram até mortos. Mas o Senhor falou: nunca te conheci. Sabe por quê? Porque vocês nunca me amaram. Porque só quem ama Deus verdadeiramente é realmente filho de Deus. Olha o versículo 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Isso é forte. É ordem de Deus. Não é uma coisa que eu possa escolher se faço ou não. Por mais que eu tenha o livre-arbítrio de não querer fazer, como Adão e Eva, eles não quiseram obedecer a Deus, mas era uma ordem: não coma do fruto. Então quem ama a Deus, obedece aquilo que Deus fala. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Jesus e o Pai só está nas pessoas que realmente obedecem os mandamentos. Versículo 24. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Presta atenção, irmãos. O grande problema hoje na vida dos crentes, que eles vêm à igreja,
eles até obedecem, mas têm interesse na bênção. Isso não é amor, isso é gostar. Tem muitas pessoas que até obedecem a palavra de Deus, mas por interesse de receber algo de Deus. Isso não é amor, isso é gostar. Por isso que o Senhor diz: aqueles que me amam são aqueles que obedecem a minha palavra sem querer nada em troca. Eu não estou aqui pregando o evangelho porque eu quero bênção, porque eu quero dinheiro, porque eu quero ser curado, porque eu quero prosperidade. Eu estou aqui porque Deus me mandou pregar o evangelho. E de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Eu preciso pregar não para eu receber. Eu preciso pregar porque eu amo a Deus. Por que eu amo a Deus? Porque eu cumpro os seus mandamentos. E a grande maioria hoje, infelizmente, as igrejas, a grande maioria, nem todas, estão pregando o evangelho, onde você vem aqui que você vai ser abençoado. Deus vai te abençoar, mas não ensinam a amar a Deus. As pessoas continuam na prostituição, a pessoa continua no adultério, a pessoa continua na fornicação, na mentira, no engano, né? Hoje eu estava vendo um testemunho de um pastor aí que me contaram, deu até arrepio, irmão. O pastor dando em cima, o irmão da igreja, e olha que o pastor estava tomando todas. Estava tomando todas numa festa churrasco, e o irmão trouxe até um berrante na festa para tocar, lá na churrasqueira fazendo churrasco, e o pastor dando em cima na mulher dele. Isso numa festa de aniversário, ontem à noite. Não me diga, não me pergunte quem que é. Aí você fala, puxa vida, aí você vê uma pessoa, um membro da igreja, ou uma pessoa que nunca foi numa igreja, vê uma cena dessa, irmãos. O que é a igreja? O Senhor diz que sem santidade não veremos a glória de Deus. A santidade vem de nós darmos ouvido à palavra de Deus, obedecer. Eu não obedeço a palavra porque eu quero receber algo em troca de Deus. Tanto é, irmãos, que nós obedecemos hoje, amanhã recebemos alguma coisa? Não. Eu não oro porque eu quero receber algo em troca, porque eu sei que Deus já me abençoou lá na cruz. Todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. Eu oro porque eu preciso falar com meu Pai, eu preciso ser direcionado pelo meu Pai. Sem Ele eu não posso fazer nada, a Bíblia diz. Eu não posso decidir, eu não posso fazer nada sem a palavra de Deus. Eu até preguei aqui, acho que foi quarta-feira, foi quarta. Às vezes você está fazendo uma coisa certa, mas aquilo lá não agrada, não é do que Deus mandou você fazer. Ah, mas eu estou trabalhando. Tá bom, você está trabalhando, você tem que trabalhar, todos nós temos que trabalhar. Mas qual é o preço que você paga para trabalhar? Deixar a tua família? Então você sai do emprego e vai para outro, filho. Esse não é o emprego que Deus escolheu para você. Ah, mas o meu emprego é aquele que não me dá oportunidade de ir na igreja. Eu não posso ir na igreja porque eu tenho que trabalhar. Irmão, sai desse emprego, esse emprego não é de Deus. Quando o povo de Israel, irmãos, o povo de Israel estava lá quando Moisés veio com a palavra de libertação. Olha, deixa, Faraó, eu levar o povo para adorar a Deus, né? Me deixa levar eles. Aí o que o Faraó fez? O Faraó foi lá e colocou mais trabalho para eles. Não dá mais trabalho para eles não ter tempo de pensar em adorar a Deus. Essa é uma estratégia do inimigo. Não é que você não deva trabalhar, você tem que trabalhar, todos nós, todo trabalhador é digno de salário. Mas quando você trabalha, quando você faz qualquer coisa, aonde impede de você adorar a Deus, eu estou trabalhando num lugar que eu tenho que mentir, sai fora, gente. Você não pode trabalhar num lugar onde o patrão faz você mentir. Você não pode trabalhar num lugar onde o teu patrão engana os clientes que estão lá, fala mentira. Você não era nem para estar com essa pessoa trabalhando, porque essa pessoa é escarnecedora da palavra. Essa pessoa está fora da palavra de Deus. O crente não se alia com as pessoas no mundo. Não há união entre a luz e as trevas.
Então são coisas, mas eu estou trabalhando, eu preciso do dinheiro para sustentar minha família. Mas não foi o lugar que Deus. Ou você converte a pessoa, fala para a pessoa, ou você muda. É como a minha esposa, ela trabalhava num posto de gasolina, e o patrão estava lá numas dívidas naquela época, e o banco ligava. Quero falar com o fulano de tal. Aí ele fala que eu não estou. Ele está assim, que eu estou colocando aqui. Estou passando o telefone para ele. Eu falei para você que eu não estava. E você sabe que eu não minto. Eu sou crente, eu detesto esses crentes. Aí, irmãos, quando acontecia alguma coisa no posto, quem que ele chamava? Luzia, vem cá. O que aconteceu aqui? Aconteceu isso. É verdade porque ela não mente. Entendeu? Então você não é... Porque as pessoas que sabem que você realmente é verdadeiro, irmãos, eles sempre vão confiar no que você fala, na sua palavra. Nós não temos motivo de ter medo da verdade. Você lembra que Jesus, quando vinha os fariseus com aquela mentiraiada para o povo, Jesus ia lá e esculachava eles. Raça de víboras. Vocês não vão entrar no céu e não deixa eles entrar no céu. Vocês são pilantras. Jesus só faltou falar isso. Não usou essa palavra, porque naquela época não existia ainda esse vocábulo. Mas ele chamava eles filhos do diabo. Que eram pessoas que faziam de Deus, ficavam orando, ficava falando de Deus, pregava a Deus. Mas Jesus falou, vocês são raça de víboras. Jesus fazia isso. Leia a sua Bíblia, irmãos. Jesus, quando foi lá na porta do templo, viu aqueles caras, né, porque eram os sacerdotes que deixavam eles fazendo comércio lá no templo, dentro do templo, vendendo coisas. Jesus foi lá e estourou as bancas deles, pois tudo, aqui é casa de oração, aqui não é comércio, aqui ninguém vai fazer comércio na casa do meu pai. Mas quem que permitia isso? Os fariseus. Sabe aquelas pessoas que usam a igreja para se beneficiar? Tem muitos pregadores que fazem isso. Usam o ministério para se beneficiar. Mas por quê, irmão? Porque não amam a Deus. Quando Jesus chamou seus discípulos para pregar o evangelho, ele chamou lá os 12. Aliás, chamou 72 primeiro. Vai e prega, vão em dois e prega, mas não leva a carteira. Não precisa levar dinheiro. Por quê? Vocês vão ver que eu vou sustentar vocês. Voltaram tudo feliz, gordinho, não faltou comida. Por quê? Porque não é o dinheiro que movimenta o evangelho, irmãos. É a palavra de Deus. O Senhor diz que sempre vai suprir as nossas necessidades. O crente, ele tem o prazer de agradar a Deus porque ele confia que Deus vai cuidar dele. Jesus falou que aqueles que cumprem aquilo que eu ordeno, eu e o Pai moraremos nele. Você acha que vai faltar alguma coisa onde Deus está? Você acha que vai faltar alguma coisa onde o próprio Jesus está morando, o Espírito Santo está morando? Você acha que você vai passar necessidade? Você acha que você vai morrer? Você acha que vai acontecer algum mal para você? Porque Deus está dentro de você, irmãos. Não tem como dar errado quando você está obedecendo a palavra do Senhor. Então aqui, em João 14, 24, já li. Então o que acontece hoje é que muitos usam o verbo amar, quando na realidade o sentido é gostar. As pessoas gostam de Deus, mas por aquilo que Ele pode dar a ele. Tanto é que tem pessoas que ficam pulando de igreja, porque elas querem procurar uma igreja onde dão aquilo que ela quer. Porque se aquela igreja não der, se a palavra não der o que ela quer, ela vai procurar alguém que interprete a palavra de uma forma que vai agradar a ela. Mas não quer saber da palavra de Deus. Não, mas o fulano falou. Vai a pessoa e o fulano, porque quem é conivente com o pecado vai receber a mesma paga do pecado. A palavra do Senhor é uma só, não muda, igreja nenhuma. Não pode mudar, porque é um caminho só, é uma verdade. Existe só um princípio, irmão, não pode mudar. Não existe esse negócio, duas graças, é que as pessoas vão inventando, porque fica mais fácil para atrair as pessoas. As pessoas querem um lugar onde é mais inclusivo, é mais festa. Você pode ver que as igrejas hoje é cheio de luzinha, tudo preta. Isso aí é para agradar a clientela, mas não para agradar a Deus.
trevas, na minha Bíblia diz lá em Atos, que a igreja do Senhor era cheia de luzes. Eu não lembro onde está o versículo. Aonde os apóstolos pregavam, era cheio de luz, irmãos. Hoje você vai ver nas igrejas, parece uma boate. Tudo escuro. Trevas representa Satanás. Mas aí você vê o que está nas pessoas. Eu tenho amigos meus, pastores, que têm igreja preta. Mas vive ligando para mim com problema. Não problema espiritual, problema de igreja. Mas dá vontade de falar, muda a cor da igreja. Se liberta, cara. Isso, eles estão colocando para fora aquilo que está dentro dele. Nós vestimos aquilo que está dentro de nós. Uma menina piriguete, uma mulher piriguete, uma coroguete. É mais fácil falar das mulheres, porque homem também, tem homem também que, pelo amor de Deus, vai lá, faz musculação, e tríplice, bíceps, não sei o que lá, aí usa a camisa 40, aí põe uma 36, para ficar mostrando, não dá nem para se mexer, fica assim o cara, né, para mostrar, né, é um cara também que tem um espírito de pombagira, e aí eles externam aquilo. Essas mulheres que ficam com a barriguinha de fora, né, tem crente, essas roupas de barriga de fora, eu tenho até uma pastora que prega sobre isso, não sei se a minha esposa colocou lá no grupo de mulheres, pode colocar lá, o que ela explica, e ela mexe, acho que é psicóloga, pastora, e ela mexia com modas, e ela sabe de onde veio a moda, e o que a moda, como ela é usada para desviar as pessoas, assim como os ensinos dentro das escolas, eles ensinam de uma forma errada, para que fazer a cabeça das crianças. Pega quem fez Enem, último Enem aí, minha filha foi, irmão, só doutrina da esquerda, não teve nada para ter conhecimento, só para ter conhecimento das barbárias que eles estão querendo ensinar para as crianças, não teve nenhum teste de conhecimento, o maior rebuliço aí está tendo aí, mas a imprensa fica quietinha, né? Então vamos lá, o amor de Deus é o amor ágape, 1 Coríntios 13, versículo 4 a 8. O amor é paciente, olha lá, agora eu vou pegar. Eu amo você, então você tem que ser paciente. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, ciúme é do diabo. Toda pessoa ciumenta, ela é apaixonada. E a paixão faz com que a pessoa se sinta dona. A paixão, a pessoa se nega. A paixão, irmãos, é aquela pessoa que fica ligando de minuto em minuto. O celular da pessoa apaixonada vive cheio de mensagem. Onde você está? O que você está fazendo? Por que você não chegou? Agora tem até o GPS para saber onde você está. Isso é paixão, isso não é amor, isso não é gostar. A pessoa que quer dominar a outra. A pessoa, irmãos, que quer controlar a vida do próximo, que quer controlar a vida do próximo, que quer saber, quer controlar, porque não confia no seu cônjuge, não confia no seu cônjuge, isso é paixão, isso é demoníaco, ninguém aguenta uma pessoa apaixonada, vai explodir esse casamento, esse relacionamento, aquela mãe e pai que é pegajosa nos filhos, onde você está, o que você está fazendo, tudo bem, você cria filho para outra coisa, irmãos, você cria filho para viver uma vida. A palavra do Senhor diz que nós não somos pais dos nossos filhos. Quem é pai é Deus. Tanto é que ele é herança não é nosso. Então nós temos que criar os nossos filhos para agradar a Deus, mas não é nossos. Nós não somos os pais, nós somos carnais. Tanto é que quando a nossa carne morre, a carne deles morre, acaba tudo. Agora o que vai ficar é o espírito e a alma, que vai se juntar. E dependendo a vida que aquela criança ou o pai e a mãe tiveram, vai para o inferno ou vai para o céu. Mas nós somos pais só biologicamente, nós somos genitores. Nós somos genitores. Claro que nós amamos, irmão. Estou dizendo que a gente põe esse nome de pai porque nós cuidamos. Mas o Senhor diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, pois até a velhice ele não desviará. Mas você pode ver que nem eu disse agora. Gasta, depois vem um cabeludo e leva. E aí?
Eu vou deixar de amar minha filha por causa... a vida é assim. O passarinho está lá, o pai, a mãe, o pai leva comida, tal. Quando cria pena, vai embora, vai fazer a sua família. A vida é essa. Famílias são aqueles que vivem na mesma casa. Saindo da casa virou parente. E a palavra do Senhor diz que nós temos que cuidar da nossa família e dos nossos parentes também. Então preste atenção. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, nem orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira. Você já reparou? A Jezabel tem que ser tudo do jeito dela, do jeito que ela quer. Às vezes, mas não, eu vou fazer isso. Não, sabe o que é amor? Por que você não faz assim? Porque não sei. Não, mas eu quero fazer assim. Ah, mas sabe o que é amor? Não sei o que lá, vai. E convence o cabra. O cabra é frouxo, o cabra acaba com tudo. Não tem autoridade. Hoje uma coisa que está acontecendo dentro das casas, irmãos, da grande maioria, eu ainda consigo enxergar alguns lares ainda abençoados, mas a grande maioria, o pai não é autoridade, a mãe não é autoridade, são os filhos que são autoridades hoje dentro de casa. Tudo que acontece dentro da casa tem que ser em função a eles, horário, comida, tudo, função a eles. Você já foi numa casa que quando você chega, psss, o bebê está dormindo? Quem já foi nessa casa? Ou quem já fez isso? Está vendo? Se eu for numa casa desse, eu grito. Porque toda criança tem que ser, irmãos, acostumar a dormir com barulho. Para você não ter esse problema. Mas por que a casa tem que virar de um outro jeito? Por causa da criança, o bebezão, o reizinho, a rainhazinha, não pode fazer barulhinho se não acorda. Deixa 2 dias chorando, daqui a pouco não aguenta. Com barulho, tu liga o som alto lá, glória a Deus, aleluia, Deus forte, Deus maravilhoso, aleluia! Adora, você vai lá ver, está dormindo, não aguenta ficar muito. Vai acostumar, irmão, dormir com barulho. Mas hoje, as pais, parece que aquilo lá, e não é filho deles, né? É filho do pai. Quem criou foi Deus. Eles não podem regular a sua casa, irmãos. Eles têm que se adaptar à sua casa, às autoridades que Deus constituiu. Isso é amor. Os filhos têm que honrar pai e mãe. Os filhos têm que honrar pai e mãe. Ah, mas minha mãe não presta, meu pai não presta. Não importa. A palavra de Deus diz que filho tem que honrar pai e mãe. Você não precisa gostar. Você não precisa querer nada de volta, mas você tem que amar o seu pai e sua mãe. Você tem que fazer para eles sem querer nada em troca. Você tem que fazer para sua mãe, para o seu pai, tudo que você puder fazer sem querer em troca, porque você tem que demonstrar amor. Agora, gostar é querer, eu vou fazer isso para me dar isso, eu vou fazer isso para me dar aquilo. Isso é gostar, isso é humano. Mas o Senhor diz que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, diz mais aqui, até o versículo 8. Não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça. Quantas vezes aquela mulher abençoada, ela fala para o marido, não faça isso, que vai dar errado. Mas o cara é teimoso, e ele vai lá e faz, e dá errado. E ela fala, te falei. Essa vozinha entra lá dentro, assim, né? Ela está feliz por dentro. Por quê, irmãos? Porque ela se alegra com a injustiça. Ela se alegra quando as coisas dão errado. Porque ela falou, né? Ela tinha, tá vendo, amor? Não era para dar certo. A próxima vez você me ouve, tá? Aí, a próxima vez ele vai insistir no erro de novo. Mas vai chegar uma hora que ele vai te ouvir, irmã. Pode ter certeza. Ele vai cansar de levar na cabeça. Mas sim com a verdade. Então, irmãos, toda pessoa que ama, ela tem um prazer na verdade. Ela não mente, ela não engana. Eu já vi muitas mães falando, se eu contar para o teu pai que você fez, você vai ver. Espera aí. Espera aí, se eu contar para o teu pai que você está fazendo, você vai ver. Você vê, essa mãe, ela não presta. Porque ela tem que contar a verdade. O pai tem que saber. O pai tem que ser presente. O pai tem que ir lá na escola, irmão. Saber o que está acontecendo com o seu filho. Eu estava com um pessoal na minha casa, semana, a escola ligou para a mãe, né?
Aí eu fiquei só de olho, né? Falei, será que só vai a mãe? E o pai estava junto, né? Aí eu falei, vocês vão lá na escola? A gente tem que ir agora. Ah, bom. É bom ir os dois, eu falei, tem que ir os dois sempre. Porque a mãe age de um jeito, o pai já age de outro jeito. Porque se você deixar na mão da mãe, a mãe você sabe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Agora o pai já tem uma outra visão da situação. Então o pai ele é a autoridade, e é bom os dois. Claro, os dois vão conversar o que nós vamos fazer em relação a esse problema. Mas o pai tem que estar presente, o pai tem que saber tudo que está acontecendo, porque o pai às vezes não tem como ir, está trabalhando, mas ele tem que estar sabendo de todas as coisas que estão acontecendo. Amém? Outra coisa, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, ou seja, quem ama, irmãos, nunca vai deixar de crer na palavra de Deus. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme, determinado. Hoje nós tivemos um testemunho aqui de manhã, né? Da irmãzinha, aquela, como que ela chama mesmo? Ariane, eu esqueço o nome dela. Bonito o testemunho dela. Hoje ela já está na casinha dela, Deus deu para ela contou a história para todo mundo aqui. Irmão, dava errado, o gerente da Caixa Econômica disse para ela, humilhou ela, falou que ela nunca ia conseguir a casa, que ela não tinha condição, mas ela insistiu, ela perseverou, ela tem 2 filhos, ela lutou, e ela pagou, e ela falou, eu fiz o banheiro do jeito que eu queria, eu coloquei o piso que eu queria, tive que pagar mais, arrumei 2 empregos, mas eu consegui tudo que eu quis, e estou conseguindo e vou conseguir mais. Consegui o milagre da mãe dela que estava doente, Deus, ela pediu oração, e veja como que Deus, essa é a alegria que nós temos que ter, irmãos, de servir a Deus. Agora, foi fácil? Não foi. Ela está lutando desde 2018 para ter uma casa. O ex-marido dela deixou ela, levou a casa, 2 vezes levou a casa dela embora, e ela ficou aí. Aí tem muitos babaquinhos aí, né? Eu gosto de falar assim, sabe por quê, irmão? Porque tem uns que reclamam, mulher sozinha, com 2 filhos para criar, pagando aluguel, e comprou uma casa e está pagando. Falou, hoje eu não devo nada para ninguém, eu só devo agora água, luz e a prestação da Caixa Econômica. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Esse é o Deus. Às vezes ela vem aqui no domingo de manhã, que ela trabalha demais. Às vezes ela dá uma cochilada, ela fala, pastor, você sabe meu trabalho? Não, eu sei. A gente entende, né, irmão, o esforço dela. Mas logo, logo ela vai ter só um trabalho, e Deus vai honrar ela. E ainda ela vai estudar os filhos vão ter faculdade, e Deus vai honrar ela em nome de Jesus. Amém? Porque aquele que começou a boa obra, não podemos ser fracos, irmãos. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar, perseverar. A palavra do Senhor diz lá em Jó, capítulo acho que 20, ou 22, versículo 20, ou 20, versículo 22. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme até a luz brilhar. A luz tem que brilhar. Abre lá em Atos 28, versículo 20, versículo 8. Olha como que era a igreja, a verdadeira igreja. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era o que, irmãos? Por muitas lamparinas. A igreja onde eles se reuniam para adorar a Deus, era muito o quê? Iluminada. E hoje as igrejas estão tudo escura. Tem alguma coisa estranha. Eu fico com a palavra de Deus. Deus, quando viu a terra, estava cheio de trevas. E ele olhou para as trevas e disse, haja luz. Deus é luz, a Bíblia diz, ele é pai das luzes. A Bíblia diz, pai das trevas é Satanás. Por que a igreja está virando isso, irmão? Porque nós sabemos o que está acontecendo no mundo. O amor está esfriando, a iniquidade está multiplicando, e as pessoas estão se afastando de Deus. Voltando, o amor de Deus então é um amor ágape. Não é interesseiro, não é soberbo. Quem ama, irmãos, dá até aquilo que o outro não merece. Às vezes eu falo, eu não consigo dizer não para uma pessoa. Qualquer pessoa, tem muitas pessoas que já
fizeram coisas contra mim, me deram prejuízo. Teve uma pessoa aí, irmãos, que um tempo atrás eu quis ajudar um irmão de igreja, fui lá e ele não pagou o aluguel, fui fiador. Cheguei na pessoa, falei, pode alugar, se ele não pagar eu pago, eu falei. Um cara me conhece, sabe que eu sou de palavra, não preciso nem de papel. O senhor falando, está falado. E o cabra não pagou o aluguel. Aí eu fui lá no cara, negociei, falei, vou pagar, não, tudo bem, vai pagar. Passou um tempo, o cara veio precisando de emprego, eu fui lá atrás e arrumei um emprego para ele. Amor é isso, irmãos. A gente não vê o que as pessoas fazem de mal para a gente. A gente tem que fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos que fazer o bem, nós temos que dar aquilo que as pessoas precisam. Eu vou chegar nessa parte também. Nós não podemos querer vingança, por mais que a gente fique com raiva, com ódio, fala, grita, berra, porque a gente é carne, né? Mas lá no fundo a gente não consegue fazer injustiça com ninguém. Quem ama não é injusto com ninguém. Amém? Glória a Deus. Quem ama não age em função de um sentimento, mesmo que a pessoa lhe tenha prejudicada. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Porque sabe, pai, irmãos, o princípio de tudo, o maior princípio que Deus nos deixou e que tem que ser obedecido é o perdão. O Senhor diz, perdoa 70 vezes 7 por dia, 490 vezes. Arrependei-vos porque vos é chegado. Irmão, quem não consegue perdoar não vai entrar no céu. Quem sou eu para não perdoar a pessoa que fez o mal para mim? A gente fica chateado, porque a gente é ser humano, mas tudo passa, sentimento passa, mas o amor de Deus não passa. Quando Deus nos amou, Ele entregou tudo que Ele tinha, que era o Filho dele, sem querer nada em troca. A gente tem que fazer o bem, porque nós somos de Deus, e só quem faz isso é quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não consegue fazer isso. Buscando o amor de Deus. Como que eu busco esse amor? Esse amor não está no velho homem, olha aí. Lembra da velha criatura que eu preguei domingo aqui? Preguei um pouco quarta-feira também. Dentro de nós ainda habita a velha criatura. Nós aceitamos a Jesus, porém ainda tem um percentual dentro de nós que ainda peca, que ainda pensa em coisa errada, ainda quer vingança. Mas a nova criatura, ela não quer nada disso, porque a palavra de Deus diz que aquele que nasceu de novo não peca, mas ele diz que aquele que não nasceu ainda peca. Paulo falou, eu faço aquilo que eu não quero, porque dentro de mim ainda habita o pecado. Então Paulo às vezes não queria fazer aquilo, mas ele fazia, sabendo que aquilo era errado. Por quê? É a velha criatura que ainda habita dentro dele. Agora você tem que ver quantos por cento você tem da nova criatura, e quantos por cento você tem da velha criatura. Quanto mais ainda da velha você tiver, mais errado você vai viver. Mas quanto mais você tiver da nova criatura, mais poder, mais a presença de Deus vai estar em você. Olha o que diz lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Esse amor que perdoa, esse amor de Deus, não está no velho homem. Não é conforme a natureza pecaminosa. Essas pessoas que estão no mundo não têm o amor, irmãos. Não tem. Não tem o amor de Deus. Somente quem nasceu de novo tem o amor de Deus. O amor só tem quem nasceu de novo. Olha aí. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da onde? O amor vem de quem? De Deus. Se você não tem Deus, você não tem o amor de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então uma pessoa fala assim, eu te amo, aí você vê, você é convertido, você aceitou a Jesus? Não, então você não ama, você gosta ou você é apaixonado. Porque somente uma pessoa que nasceu de novo, ela consegue amar o próximo e amar a Deus. Não tem como você conseguir, irmãos, amar a Deus, obedecer a palavra, se você não nasceu de novo. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa, mas dentro do teu coração fica mágoa. Puxa vida, aquela pessoa fez isso para mim, eu
eu fui lá, ajudei, e depois ela fez isso comigo. Não, mas tudo bem, perdoa nada, leva aquilo para o resto da vida. Não esquece de jeito nenhum, irmãos. Esquece, faz lá de novo. Quantas vezes você deve fazer? O quanto você puder. Porque nós não vamos levar nada neste mundo, irmãos. Nós temos que amar o próximo. Olha isso aqui. Quando Deus permanece em nós, o seu poder fluirá através de nós. Porque a pessoa ela passa a confiar na palavra de Deus. Quem tem o amor de Deus, confia na palavra de Deus. Hoje muitos só porque se batizaram, aceitaram a Jesus. Até coloquei um videozinho lá. Eu não gosto muito daquele pastor lá, mas tem coisa que ele fala que é bom. Que é bom eu ponho. Ele é tradicional, né? Tem umas coisas que ele fala que é interessante. 1 de João, capítulo 4, versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, obedecendo a palavra, permanece em Deus e Deus nele. Então, aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Para eu amar a Deus, eu tenho que cumprir os mandamentos. Deus é o amor. Então, eu tenho que estar cumprindo os mandamentos para Deus estar em mim. E quando ele diz que eu tenho que perdoar, irmãos. Não é uma opção. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que ser justo com as pessoas. Independe se essa pessoa fez o mal para mim ou não. Eu tenho que continuar a ser justo. Olha o que diz 1 aí de João ainda, versículo 20. Se não amamos nosso irmão, não amamos o nosso Deus. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, veja, irmãos, uma coisa bem clara, que nós precisamos entender. Isso aqui é muito, muito importante vocês entenderem. Deus está dizendo amar quem? Amar quem? Não, irmão, ele está mandando que se alguém afirma amo a Deus, mas odeia quem? Seu irmão. Não pessoas do mundo. Para ser meu irmão tem que ser filho de Deus. Se a pessoa não aceitou a Jesus, ela não é filho de Deus ainda, ela é uma criatura de Deus. Eu tenho que amar os meus irmãos. Aquele que aceitou a Jesus e diz que é crente. E essa pessoa que teve esse problema comigo aí, como outras já tiveram, essa pessoa é crente, até presbítero de uma igreja aí. Vocês precisam assistir o testemunho do pastor, como que ele chama? O Hernanes. Tem o Hernanes Santos, Hernanes Lopes. É o Santos, o Lopes é presbiteriana. Irmão, ele teve todo motivo para nunca mais entrar na igreja. A mãe e o pai moravam com 5 filhos, a mãe traiu o pai com o presbítero. O pai pegou. A mãe no outro dia encostou o caminhão, levou as crianças foram para a escola, o marido foi trabalhar. Quando as crianças chegaram da escola, não tinha mais nada em casa, que a mãe tinha levado todos os móveis. Aí o pai falou, não vou ficar com esses meninos, começou a distribuir 5, um para cada um. Aí ele foi morar na casa de um casal de presbítero. O presbítero era traficante, e ele que tinha que entregar as drogas. Presbítero da igreja, casal de presbítero. O pai era presbítero. Então veja, irmãos, ele tinha todo o motivo. A mãe, quando ele começou a ficar famoso, ele é famoso hoje, ele prega para o mundo inteiro. A mãe ligava para a televisão, para o rádio, que ele estava, ele é meu filho, ele não presta esse cara. A mãe ligava e falava, desmoralizava ele, entendeu? Mas ele perdoou a mãe faleceu faz uns 2 anos, acho, se eu não me engano, e ele levou ela para casa, cuidou dela, e fez tudo que tinha que fazer para uma mãe. Ele falou, eu fiz pela minha mãe. Mas a história dele é cumprida, irmão. Ele só levou na cabeça dentro da igreja.
Mas o amor que ele tinha, ele foi morar na rua, ele morou não sei quantos dias, quantos anos, acho que 4 ou 5 anos. Desde os 9 anos ele morou. Ele queria ir para casa da avó, que era em Brasília, ele estava em Goiás. Então os caras não deixavam ele entrar no ônibus. Então ele morava, vendia aquelas coisas, morava numa rodoviária. Ficou 4, 5 anos morando na rodoviária, criança. Ele foi aprender a ler com 18 anos. Hoje ele é psicólogo, a mulher que ele casou ensinou ele a ler e escrever. Fala muito bem, o cara é muito desenvolvido. Escreveu não sei quantos livros já. Hernani Santos, se vocês quiserem entrar no YouTube, assista ele. Tem um testemunho muito bonito. Entra lá no testemunho dele primeiro. Quando ele estava no auge, ele caiu. Teve uma época que ele caiu. Por quê? Porque ele começou a ficar soberbo. Ele achava que ele era o bambambam. Ele orava, cego enxergava, paralítico andava. Ele falou, por que eu vou ficar orando? Aí um dia um anjo apareceu para ele, levou ele lá para cima, falou, está vendo? Essa aqui é tua mulher e teus filhos. Eles vão para o céu, mas você não vai. Aí, perdeu tudo que tinha a igreja. Irmão, foi a coisa. Mas por quê? Porque deixou de amar a Deus. Achava que ele era o bonzão. E é o que está acontecendo hoje. Se alguém afirma, amo Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? O irmão de sangue é outra coisa. Ele está falando de irmão em Cristo aqui. Então, se você não ama aquela pessoa que é de Deus, irmão, que se diz, todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. Errar é humano. A velha criatura está lá, tem que perdoar. Mas se a pessoa não quer mudar, eu posso fazer o quê pela pessoa, irmão? Eu posso só falar da palavra. Eu vou falar para vocês agora. Como podemos dizer que amamos nossos irmãos se não há unidade hoje? Irmãos, igrejas hoje, cada um por si, tudo dividido. Pastores divididos. E o resultado disso é que Satanás está tendo um sucesso muito grande. Mateus 12, 25. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu, todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Toda a igreja, os pastores dizem que é tudo de Jesus. Mas, cada um por si. Não quer ajudar um outro, irmãos. A nossa igreja tem muito a dar a outras. E tem muitas igrejas, há muito para dar a nós. Nós temos que ajudar um o outro. Mas é assim que está a igreja. Assim que está no comércio. Assim que está na família. As pessoas querendo um furar o olho do outro. Agora se diz cristão. É pior, porque quando as pessoas veem essas coisas, que não falei daquele pregador que estava num churrasco aí, tomando toda, dando em cima da mulher do irmão, que estava lá fazendo churrasco para ele. E ele, o pastor, estava travado. Só na cerveja. E aí você olha, aí o pessoal fala, essa igreja é boa, até o pastor toma todas. Mas tem igreja para tudo quanto é tipo, gente. Mas é aquilo que eu preciso falar para vocês, olha para a palavra de Deus, olha para os princípios, olha para o caráter. Nós não podemos sair daquilo que a palavra de Deus diz. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Eu li versículo 25, todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Olha o versículo 30. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Quem não está na palavra, está contra Jesus, irmãos. Nós não podemos fazer essas coisas. Você não pode ser falso. Você não pode, a gente tem uns irmãos aí de outra igreja, a gente quer ajudar. Teve uma pessoa, uma pastora, um pastor, casal de pastor, foi em casa, irmão. Com medo do bem, do que eu pude dar para eles. Ficaram há 2 anos dentro de casa e aprontou aqui dentro da igreja. Hoje veio um satanista de manhã, peguei ele no Fraga. Eu pregando assim, ele ficava aqui com o amuleto dele aqui, uma estrela. Né? Aí eu perguntei para ele, você é evangélico? Né? No final ele falou, não, eu sou judeu.
Aí eu peguei ele agora. Aí eu falei assim: você é judeu messiânico ou ortodoxo? Aí ele não soube responder. Eu falei: você é satanista. Falei comigo, né, mas não falei aqui. Satanista dentro da igreja. Mas por que a gente incomoda tanto? Porque tudo que eu estou falando aqui é verdade, a palavra é verdade. Está entrando no mundo espiritual. Dói no coração de alguém. Às vezes as pessoas não gostam, mas olha o que a palavra de Deus diz, lá em 2 Timóteo 3,16. Olha isso aqui, irmãos. Toda a escritura é inspirada, toda a escritura, a palavra de Deus é inspirada. Por quem? Por Deus. E ela serve para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha o próximo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A Bíblia serve para corrigir, a Bíblia serve para ensinar, a Bíblia serve para chamar atenção, a Bíblia serve para você mostrar a verdade. E o Senhor pede para nós amarmos o nosso próximo, amar a Ele sobre todas as coisas. Mas o pessoal não obedece à palavra de Deus, mas se titula como de Deus. Jamais a gente pode fazer isso. Esse tempo atrás, um pastor chegou lá 9 horas da manhã, irmão. Sai de casa 4 horas da tarde. Teve que dar almoço, né, irmão? E café da tarde ainda. E contando. Esses dias furou o olho meu também. Vai para influenciar, vai para saber, vai... Irmão, assiste os meus vídeos no YouTube, eu não escondo nada de ninguém. A gente tem que fazer isso, vocês têm que aprender isso, irmãos. Quando você começar a crescer, vão começar a falar de você. Já vieram falar para mim que a tua padaria estava mal a pior. Vieram falar para mim que lá estava ruim. Aí eu pensei, muito pelo contrário, está cada vez melhor. Eu sei, né, que a gente conversa, né? Mas a pessoa vem querer destruir, irmãos. Pensamento de destruição. Então é assim. Você quer crescer? Amém. Saiba que vão levantar contra você. Vão querer furar o teu olho. Vão colocar pessoas perto de vocês que vão te enganar. Vão falar, como que eu sei que a pessoa é boa ou não? Porque não ama a Deus. Quem não ama a Deus tem um espírito do inimigo. Vocês têm que amar a Deus, irmãos. Quem ama a Deus tem Deus dentro dela, tem Jesus e tem temor à palavra de Deus. Pode ser pregador, pode for. Eu falo na cara deles. Amanhã eu vou na reunião dos pastores. Vou fazer questão de ir. Quero ver se vai me encarar. Pô, falta de ética. Falta de ética isso daí. A pessoa vai lá e fica por detrás. Por detrás, gente. Não tem coragem de falar. Mas tá bom. Que Deus o abençoe, que a igreja dele cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Não estou falando da boca para fora, mas que ele conheça a verdade. Porque senão, desse jeito, esse espírito vai enganar muita gente que está lá dentro. Voltando, você tem amor a Deus? Então vamos ver, vamos passar pelo teste agora para terminar? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos, na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, eu passei tantos problemas na minha vida, passei uns períodos na minha vida que eu parecia que eu ia morrer. Naufrágio. Ele era preso, ele era açoitado, chicoteado, apedrejado. Paulo passou por tudo, irmãos, e muitas vezes ele pensou que ele ia morrer. Nós também passamos por situação. Agora, o que é, irmãos, amar a Deus? O que é amar o próximo? Olha o versículo 4 aqui. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições,
Por que que Ele faz? Ele permite você passar por essas aflições, esses problemas. Para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições. Então nós passamos por problemas, por dificuldades, para que a gente, quando encontrar alguém com problema, dificuldade, nós cheguemos a eles, encorajemos a eles, para que eles possam crescer, para que ele não vai dar certo. É como a irmã, ela pregou, ela testemunhou hoje aqui, ela não desistiu, ela vinha na igreja, Deus falava com ela, e ela falou, ela vinha falar comigo, falei, irmã, pode ir que vai dar certo, orava com ela, vai dar certo, ela ia lá e conseguia, deu certo, apóstolo, ela vinha no domingo todo feliz, tal, é encorajar. Mas por que eu tenho certeza que vai acontecer? Porque eu já passei por isso. Nós já passamos. Então Deus permite que nós passemos por certas aflições no mundo, para que a gente possa encorajar aqueles que vão passar pela nossa vida. Mais um. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mais forte nós vamos ficar. Mais um. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos do que nós. Vocês estão entendendo por que a gente passa, às vezes, por certas dificuldades? Para que a gente possa, como que eu vou ensinar, desculpa, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Como que um padre pode falar de casamento se ele nunca casou? Ele não sabe o que é viver com uma mulher todo dia? Ele nunca comeu 1 quilo de sal, como que ele vai poder falar de casamento se ele nunca casou? Como que uma pessoa pode falar de doença se ele nunca ficou doente? Como que eu posso pregar prosperidade se eu nunca passei por miséria? Como que eu posso falar de cura se eu nunca fiquei doente? Como que eu posso falar de casamento se nunca o meu casamento foi ruim? Meu começo do meu casamento foi uma porcaria. Ele foi melhorado depois que eu conheci o que é iniquidade. Aí nós fomos aprendendo. E nós fomos consertando tudo que estava errado. Aí cada vez mais foi melhorando. E como que eu posso falar de casamento? Eu desafio qualquer um. Eu desafio qualquer pastor para falar de divórcio. Pode vir falar comigo. Divórcio e casar de novo. Vai sair a mensagem logo, daqui 2 semanas. Pode casar de novo? Então vamos ver para a palavra. Eu desafio qualquer pastor vir para mim falar. Mostra na Bíblia que pode casar. Ele só vai vir com um versículo na Bíblia. Eu vou com 30 em cima dele. Que diz que Deus abomina o divórcio. Agora, que coisa é essa que as pessoas estão fazendo aí? Que evangelho é esse? Que Deus uniu, o homem não separa. Que a mulher está ligada ao seu marido até que a morte vos separe, até que a morte vos separe. A morte é que separa um homem de uma mulher. Não é um papel lá no cartório. Aquilo lá não vale nada, aquilo vale aqui no mundo. Mas no mundo espiritual ele está ligado, porque a Bíblia diz que Deus é testemunha desse casamento. Deus é testemunha desse casamento, que foi feito sobre uma autoridade, e que foi consumado no ato da lua de mel. Deus é testemunha, está na Bíblia. Eu creio na palavra. Eu não creio naqueles que estão defendendo causa própria. O pastor tomando cerveja, dando em cima da irmã. Deus me livre, gente. E para terminar, olha isso aqui, ó. Agora eu termino. Muitos enfrentam situações difíceis, tristes em sua vida. E são muitos que queixam contra Deus, dizendo: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Onde foi que eu errei, Senhor? Não está valendo nada, não está valendo a pena na igreja, Senhor. Eu sou batizado, minha vida não muda, eu oro, eu jejuo, Senhor. Por que está acontecendo isso comigo? Sabe como que chama isso, irmãos? Murmuração. O problema não está com Deus. Deus está nos ensinando. Tem legalidade na sua vida, tem feridas na sua vida que tem que ser curada. Você tem que passar por esse problema para você crescer. Porque senão você não vai crescer.
Se você não enfrentar os seus medos, você não vai crescer. Se você não enfrentar as suas adversidades, você não vai crescer. Preste atenção aqui, que nem a escola, a padaria do pessoal aqui, a oficina. Quando começou era uma coisa, né? Era pequenininha lá, né, irmã? Esquininha lá. Agora, pensando, vocês começariam de novo hoje? Não. Né, Carla? Quando você começou lá, naquela casinha tudo velha lá, doida, completamente doida, Carla. Não tinha criança na escola. Minha filha saía da escola, Isadora saía da escola, levava as duas lá para ficar lá sentado. Lá, né? Aí vinham os pais, falavam, tem duas crianças já. Agora, aonde ela está? Mas foi passando, foi enfrentando o problema. Foi o primeiro problema da primeira, que era a rampa, era só uma rampa, né? O primeiro problema teu foi uma rampa só. Aí depois a segunda... veio os bombeiros depois, a secretaria lá de educação, irmão, prefeitura enche muita paciência, né? A irmã também aqui passou muito problema aí por causa da construção, mas veja, irmãos, se vocês não vencem isso, vocês não ficam fortes, vocês vencem, o que não pode é desistir. Agora, não murmure, 1 Coríntios 10:10. Não fica reclamando com Deus, Senhor, me ajuda a vencer, Senhor, me ajuda a vencer, eu amo a Tua palavra, eu creio que a Tua palavra vai se cumprir. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Irmão, sabe quem que é o destruidor? Que destrói toda a sua vida, vai destruir sua vida financeira, vai destruir tudo que você tem. Não reclama da sua vida para Deus. Deus está com você, você é filho de Deus, você obedece a palavra, você crê na palavra de Deus, não desista. Paulo nunca desistiu das tribulações, e cada vez mais ele ficava mais forte. Olha o que diz Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem o que, irmãos? Murmurações e nem contendas. Não murmura não. Olha o que aconteceu com uma pessoa que murmurou. Eu não gosto muito de falar esse tipo de murmuração, mas a gente tem que preparar as pessoas. Números 12, versículo 1 a 10. Eu vou ler o texto, só vou ler, vocês vão entender, a gente termina. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Os dois irmãos de Moisés falaram contra Moisés, ungido de Deus, por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. Irmão, se Moisés casou, o problema dele com Deus. Os irmãos não tinham nada de se meter na vida de Moisés. Próximo. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu? E era o homem Moisés muito manso. Sabe por que ele ficou manso? Porque Deus colocou ele 40 anos no deserto para cuidar de ovelha. 40 anos cuidando de ovelha. Irmão, o cara ficou manso. O cara ficou calminho. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam, vós três, agora! Sai da tenda da congregação, e saíram eles três. Deus falou com os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse, ouve agora as minhas palavras, Deus falou. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. Deus falava boca a boca com Moisés. Pois ele vê a semelhança do Senhor, ele até consegue me ver. Moisés via Deus de costa, irmão. Foi o único homem que viu Deus, foi Moisés, de costa, né? A Bíblia diz.
Porque pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, e vocês falaram contra o meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava o quê? Leprosa. Vai se levantar contra o ungido de Deus, que está na obediência da palavra. E se ele não estiver na obediência da palavra, o problema dele e Deus, irmão, fica na tua. Tem muita gente que perde as coisas, porque murmuram, porque faz mutim, fica por detrás falando mal, fica fofocando. Irmão, cuidado, não se levanta contra aquele que Deus escolheu para pregar o evangelho. Não fale, que você vai ver o que vai acontecer. Murmuração, o devorador não, é o devorador, né? Destruidor, destrói tudo. Agora, pergunto a vocês, você ama Deus? E é o seu próximo? Mateus 22, 36, e a gente termina. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Perguntaram para Jesus. E Jesus disse: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Ele falou, este é o primeiro, e tem uma tradução, põe lá na NVI. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento, de toda a vontade e de todo o pensamento. Tudo que você faz, você tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E o segundo? E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, faça o seu próximo sem querer receber nada. Assim como você gostaria que todos fizessem para você, sem você ter que pagar nada. Esse é o verdadeiro amor. Aí a paixão eu já disse, a paixão é aquela loucura que a pessoa sente, muita atração física, muita loucura, mas a pessoa nem gosta da pessoa, mas quer ficar com a pessoa. O interesse é muito mais carnal do que sentimental. E isso é a paixão. E isso acontece muitas coisas erradas, adultério, fornicação, e muitas crianças existem hoje por causa da paixão. A paixão é do diabo. A pessoa não vê a consequência, ela não está preocupada com a consequência, ela faz e manda bala e as coisas acontecem aí. E o gostar é quando você faz para alguém, mas que você também está recebendo daquela pessoa. E o amar é quando você está fazendo sem nenhum interesse de receber. Aplauda o Senhor Jesus.